Corinthians desiste da contratação do ponta do Bahia, Kaique. Dorival Júnior fala com a imprensa e mudança de foco. Corinthians campeão da Supercopa, mas essa semana já tem jogo do Paulista, Capivariano e Palmeiras. Vamos entender o que está rolando no Corinthians agora. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Fala fiel, quem fala é o João do canal Preto no Branco. O Corinthians desiste da contratação do ponta Kaique. O que é falado é que quando chegou no Osmar Stabile, a contratação foi vetada, muito por conta do que aconteceu lá na história do Cauê Furquim. O Corinthians teve essa rixa com a diretoria do Bahia, né? Porque o Corinthians alega que houve um aliciamento, um jogador de categoria de base do Corinthians, inclusive cobra na FIFA que o Bahia pague o valor completo da multa rescisória do jogador para clubes estrangeiros, considerando que o Grupo City é um investidor estrangeiro. Então o Corinthians cobra que esse valor seja pago e o Corinthians perdeu uma joia de sua base para o Bahia e desde esse momento a relação entre as diretorias se tornou nula. O Corinthians vetou a contratação. Há também a informação de que o Bahia estaria pedindo uma obrigação de compra ao final do empréstimo por metas a serem atingidas e o Corinthians recuou e deu essa negociação como encerrada. Dorival Júnior convocou uma entrevista coletiva hoje, a gente acompanhou, e ele fala bastante sobre uma questão de mais reforços, encorpar o elenco. Muitas, acho que as 3, 4 primeiras questões, como o Corinthians precisa encorpar o elenco ainda, é um elenco em construção e que para brigar por coisas, teve uma pergunta muito interessante que fala que ele tem vários títulos na carreira, mas que um título que ele não tem é de Campeonato Brasileiro, o que ele sentia nessa relação em relação a pontos corridos, e ele falou que a maioria dos trabalhos dele, ele pegou trabalhos em andamento, ou trabalhos que ele teve que optar pelas Copas, então, mas ele falou que o Corinthians tem sim condições caso o elenco seja encorpado, né? A gente sabe que o Corinthians tem 3 competições e o Campeonato Brasileiro fica muito prejudicado em maioria dos times que competem em 3 competições, tirando casos como o Flamengo, que tem elenco para rodar, para jogar com um time na quarta e outro time no domingo e ser forte do mesmo jeito. O Corinthians, a gente sabe que hoje infelizmente não tem esse mesmo poderio. Quando o Corinthians joga com o time titular, eu acredito que contra qualquer time do Brasil o Corinthians compete, mas realmente não tem tantas opções para rodar o elenco, né? O Dorival falou um pouco sobre isso, falou também sobre as metas, né? Ele falou que não estipula muito o que ele vai fazer na carreira, tal, que deixa as coisas irem ocorrendo, mas foi uma entrevista muito interessante para a gente saber o que o treinador do Corinthians está pensando, o que ele está pensando sobre essa temporada, né? Interessante também para a gente saber os focos do Corinthians para essa temporada, né? O Dorival deixou claro que o elenco precisa de complemento, mas que mesmo assim é um elenco que pode brigar, né? Mas precisa desses complementos. Ele não fala em posições, mas ele fala que precisa de encaixes para cada setor do elenco. E eu acho que isso é uma realidade, né? O Corinthians ainda carece de algumas opções, às vezes entre os jogadores que são muito contestados, como o caso do Hugo, o caso do Charles, que eu acho até um pouco exagerado, mas eu também acho que é um jogador abaixo do nível de Corinthians. Então, quem sabe, cheguem alguns reforços aí pra gente ter um ano mais tranquilo do que propriamente o ano passado, né? O ano passado, se não fosse a conquista da Copa do Brasil, seria um ano conturbado, e os anos anteriores do Corinthians, que a gente brigou nas partes de baixo da tabela. E bom, Corinthians muda de foco, agora é Capivariano e Palmeiras nessa temporada. Voltando um pouco no tema da entrevista do Dorival Júnior, Dorival falou que provavelmente vai ter que rodar o elenco bastante, e eu imagino também que nessa partida contra o Capivariano seja um time misto, né? Não sei se o time 100% reserva, imagino que não. Deve entrar, por exemplo, o Garro, que não jogou como titular na final, Matheus Pereira, Caio César pode fazer sua estreia como titular. Acredito que sejam essas mudanças, não sei se o Hugo Souza joga ou não, né? Mas o goleiro acredito que deveria jogar. Então o Corinthians vira essa chave, vai ter uma semana cheia, tem Palmeiras no final de semana, e agora tem que correr atrás, porque tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Paulista, a festa da Supercopa já passou, e já tem Libertadores, então é um ano cheio para o Corinthians, que agora vai dar seus primeiros passos. Vamos ver se chegam mais reforços ainda até o final da janela, mas com quem a gente tem de grupo até agora, acredito que dá para brigar, principalmente nas Copas. Não acredito que dê para a gente chegar muito longe no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas, principalmente, acredito que dá para brigar. E agora esperar
Vamos torcer para nesse jogo contra o Capivariano já vir uma vitória, contra o Palmeiras também, para o Corinthians ir ganhando uma massa para essa temporada, e uma temporada que promete para o torcedor corintiano. Já começou com o título, vamos atrás de mais. Mas o que vocês acham aí? O que vocês estão achando dessa semana do Corinthians, dessa entrevista do Dorival? O que vocês acharam da não vinda do Kaique e qual a expectativa de vocês para esses dois jogos, Capivariano e Palmeiras? Deixa nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa nos favoritos, bota, ativa o sininho e tamo junto, rapaziada. Segue em todas as redes sociais. Aqui é Preto no Branco, vai Corinthians!